A lei de Moisés, extinta por Jesus devido à sua fraqueza e inutilidade, é usada hoje pelo inimigo para afastar as pessoas de Deus. Fuja dela! Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens, deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Se liberte e viva a graça e a verdade que vieram por Jesus Cristo. Graças e glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso, que nos ama com amor celestial, amor divino, amor eterno, que nos conduz em vitórias e nos leva sempre muito, muito mais além. Graça e paz, meus amados irmãos, pessoas de fé, que têm as suas vidas postas nas mãos de Deus e que vivem das graças do Senhor. E a palavra de Deus nos diz assim, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo 33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente. Amém. Glórias ao nosso Pai eterno, de insondável amor, poder, justiça, graça e misericórdia. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra feche os teus olhos para o mundo e abra para os caminhos de Deus. Meus amados irmãos, em Jesus Cristo. Nunca é demais expressarmos a nossa gratidão a Deus. Nós servimos ao Deus da vida, um Deus criador e redentor, um Deus de misericórdia, um Deus poderoso que nos ama mais do que nós a nós mesmos. O único Deus verdadeiro. De fato, se pararmos para pensar um pouco que seja, vamos concluir que não nos faltam motivos para exaltar aquele que por amor
nos criou e que por amor faz tudo em nós e faz tudo por nós. Toda criatura de Deus, e principalmente os filhos de Deus, deveriam glorificar o nome do Senhor e dar graças a Deus em cada movimento que realiza, por existir, por despertar todas as manhãs, pela água que bebe, pelo alimento que come, pelo ar que respira, ou pelo simples fato de poder ver o mundo e desfrutar dessa criação de Deus. Deveríamos dar graças a Deus até mesmo, meus irmãos, por podermos glorificar a Jesus, aquele que por amor veio para nos libertar e em amor irá retornar para nos levar consigo. Nós não devemos ser econômicos em expressar a nossa gratidão a Deus por tudo o que Ele é e por tudo o que Ele tem feito nas nossas vidas e por tudo o que, pela fé, nós sabemos que Ele irá fazer. Pelos bons momentos de que desfrutamos e pelos maus momentos também. Os maus momentos em que somos provados, aprovados e crescemos. Não podemos ter uma atitude de ingratidão ou timidez e negar a nossa fé. A palavra de Deus nos diz que devemos nos regozijar sempre e por tudo devemos dar graças a Deus, porque essa é a vontade do Pai. E todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. O Senhor nos escolheu e nos predestinou para Ele antes mesmo da fundação do mundo. Ele nos deu o sopro de vida nas nossas narinas, quando nós ainda nem tínhamos narinas. 9 meses foi o tempo em que Ele nos preparou para que nós estivéssemos prontos para enfrentar esse mundo perverso. E agora nós estamos tendo toda uma vida para nos prepararmos para o nosso retorno à vida celestial. E essa desproporção de tempos destaca o mal que a carne e o mundo conseguem fazer em nós. Mas a nossa fé em Deus nos purifica pelo sangue de Jesus. E o Senhor, que monitora todos os nossos movimentos, nos dá a segurança de que contemplaremos a vitória no final. Em Jesus estamos seguros. Assim, não há dúvidas de que estamos preparados para vencer qualquer desafio nesta vida presente. E como deixamos Deus governar as nossas vidas, estamos também preparados para a vida celestial, junto a Ele. Deus está atento a todos os detalhes a nosso respeito. Precisamos usar a fé, esse dom salvador que Ele próprio nos dá. E precisamos confiar. Quem confia em Deus o obedece. E até mesmo diante das provações, dá glórias a Deus. Porque sabe quem batalha as nossas batalhas. E compreende que em Jesus
nós somos mais do que vencedores. E não há, nem nunca houve, vencedor que não tenha sido provado. Todos os dias são importantes para nós, porque são os dias que o Senhor nos deu, na vida que Ele nos concedeu. Hoje não é feriado, mas é um dia muito especial para o nosso ministério. Nós não sabemos se você sabe exatamente o que nós estamos comemorando no dia de hoje. E se você pensa que nós estamos celebrando apenas as 500 mensagens publicadas no nosso canal, você se equivocou. Veja bem, vamos te apresentar apenas uma parte, para que a mensagem não se estenda por horas seguidas. Hoje, estamos em ações de graças, em orações, súplicas e louvores, porque Deus está nos provando o que nós já sabíamos, que é Ele quem governa as nossas vidas e que com Ele nós podemos todas as coisas. Nós alcançamos um feito que jamais passou pelas nossas mentes e que no princípio sabíamos que seria impossível para nós sozinhos. Mas nós não desistimos, porque nós nunca estivemos sozinhos. Nós sabemos que temos Deus conosco e que o impossível para nós é possível para Deus. E que, sem Deus, meus amados, nós não somos nada. Essa é a verdade. O fato de havermos alcançado uma marca como esta, para nós é importante, mas não se compara com o fato de estarmos participando ativamente da obra de Deus. Independentemente dos números. Estamos comemorando o amor e o poder de Deus nas nossas vidas. Estamos celebrando a presença de Deus em nós e a transformação pela qual Deus nos fez passar. Estamos festejando o cumprimento da vontade de Deus e reconhecendo que os planos dele, os planos de Deus, são sempre melhores do que os nossos, porque são perfeitos. Estamos em ações de graças, louvando a Deus pela fé que Ele depositou nos nossos corações. Estamos agradecendo a Deus pelo conhecimento de que Ele nos deu a coragem para divulgarmos as suas verdades. Estamos testificando de que com Deus nós podemos todas as coisas. Estamos celebrando a nossa vitória sobre toda a oposição que se apresentou desde o começo. Estamos comemorando a 500ª, olha que palavra difícil, nós tivemos que buscar na internet o ordinal de 500. Então, é a 500ª mensagem publicada no nosso canal. Afinal, não é todo dia que se alcança a marca de 500 mensagens de Deus, da graça de Deus, entregues ao povo de Deus. Estamos testificando de que com Deus tudo dá certo. E isso ainda não é tudo. Como se pode ver, nós estamos celebrando muito mais
do que a marca de 500 mensagens publicadas. E estamos confirmando publicamente a nossa disposição para servirmos ainda mais ao Senhor, colocando mais uma vez as nossas vidas à disposição de Deus. Nós jamais pensamos em gravar um único vídeo. E quando iniciamos, pensamos em gravar apenas 4 ou 5 para atender a alguns pedidos. O homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. E hoje, nós louvamos a Deus pelo seu poder em nós, porque falamos das coisas de Deus com liberdade e segurança, com a consciência de que nós servimos ao Rei do Universo. E estamos em paz com Deus. Os planos de Deus jamais podem ser frustrados. E esta mensagem é para edificar a fé dos irmãos e comprovar que a vontade de Deus é que é boa, agradável e perfeita, não é a nossa. E a vontade de Deus sempre prevalece. Pela vontade de Deus, nós vamos muito além do que nós poderíamos ir pelas nossas próprias forças. As nossas forças, que assim como nós, são muito limitadas. Nunca despreze uma ordem de Deus. Tudo passa a fazer sentido quando descobrimos que Jesus está conduzindo os nossos passos. E desse modo, não há como dar errado. Essa tem sido uma jornada de 7 anos em que transpusemos todas as barreiras, objeções e obstáculos. E cremos que muitos outros anos e muito mais vitórias virão. E hoje nós estamos felizes, porque Deus prevaleceu. E nós temos aprendido com Deus, com a palavra de Deus, com os que pregam as verdades de Deus e com os irmãos. Temos aprendido também com as nossas publicações, porque é muito comum, ao assistirmos às nossas mensagens, nos surpreendermos com algumas coisas que nós mesmos apresentamos. Mas nós compreendemos que é Deus falando por nós. Cremos que Deus está nos preparando para um desafio ainda maior. Que venha! Nós temos plena convicção de que tudo o que vem da parte de Deus não é apenas bom, é o melhor para nós. E é assim como nós celebramos as nossas vitórias, falando de Deus e dando testemunho do amor e do poder de Deus, para que todos compreendam que o que o Senhor fez nas nossas vidas e o que Ele irá fazer ainda, Ele pode fazer também na vida de todos os que se dispuserem a servi-lo em espírito e em verdade. Louvado seja o Senhor. 1 de Tessalonicenses 5:16. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Filipenses 4:6. Não estejais inquietos por coisa alguma,
Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. Salmo 91, 2. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Salmo 91, 7. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Romanos 8, 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Estamos na nossa mensagem de número 500. Certamente, esse fato não tem para vocês o mesmo significado que tem para nós. Para nós, são 500 graças a mais, 500 bênçãos adicionais, além de tudo o que o Senhor já tem feito por nós. E é o poder de Deus manifesto nas nossas vidas. É certo que nós já publicamos mensagens com numeração superior a esta, porque eram mensagens que tratavam de temas do momento, ou que pertenciam a uma série, mensagens que não podiam esperar. E também é verdade que nós iremos publicar ainda mensagens com numeração inferior, porque são as que ficaram represadas para dar lugar às mais urgentes. Mas esta é a nossa mensagem de número 500, publicada como a 500ª mensagem, um marco nas nossas vidas. E nós não podemos ser ingratos ou injustos com Deus e nem com quem nos ajudou a iniciar essa jornada. A nossa celebração não estaria completa se, além de agradecermos a Deus, nós não nos lembrássemos dos irmãos a quem Deus usou para nos colocar neste caminho e demonstrar que com Ele, sim, nós podemos todas as coisas. Alguns dos irmãos, nós nem lembramos mais os nomes, mas lembramos das pessoas. Deus sabe da gratidão que existe nos nossos corações. E é Deus quem irá recompensá-los. Nós já comentamos isso em uma mensagem anterior, mas vamos falar mais uma vez para demonstrar para os irmãos que o Senhor faz o que quer da forma como Ele quer. Nós não podemos padronizar a Deus, moldando Deus segundo a lógica humana, porque a nossa lógica não pode se comparar com a lógica de Deus. Deus é espírito e as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Deus é perfeito. Deus usou uma pessoa que nós não conhecíamos, de outra cidade, de outro estado, e que nos declarou que pertencia à Igreja Católica. Deus usou essa pessoa para nos iniciar neste ministério, para colocarmos em prática mais esse dom que o Senhor nos concedeu.
E como Jonas, nós a princípio rejeitamos essa ideia por mero preconceito, porque era uma pessoa católica, como ela nos dizia. Nós dissemos não, mas o Senhor disse sim. E hoje, com maior conhecimento adquirido de Deus e da forma como Deus atua, nós compreendemos que todo esse ocorrido foi um teste para nós. Porque nós cremos que aquela pessoa não era uma pessoa comum, mas um anjo de Deus enviado justamente para nos alavancar nesta obra. E como se pode ver, nós passamos no teste. Os anjos de Deus não ficam perambulando por este mundo. Não. Eles vêm, cumprem uma missão e retornam para prestar contas ao Senhor. A Bíblia nos leva a crer nisso. E eles ficam por lá no céu, aguardando nova missão da parte de Deus. Essa amiga que nos iniciou nesse ministério, que Deus usou para nos iniciar nesse ministério, como um anjo, desapareceu misteriosamente da nossa vida. Mas nós pedimos a ela que quando estiver neste mundo em outra missão angelical, ao assistir esta mensagem, que fale conosco, que faça contato conosco. 1 Coríntios 2:14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. No trecho inicial que apresentamos, do capítulo 11 da carta de Paulo aos Romanos, temos no versículo 33 o apóstolo, em um momento de adoração ao Senhor, entoando um hino de reconhecimento da grandeza de Deus e exaltando ao Senhor da forma como todos nós deveríamos fazer todos os dias das nossas vidas. Paulo reconhece a profundidade e a riqueza da sabedoria, da inteligência e da justiça de Deus e a imprevisibilidade dos caminhos do Senhor. Justamente do que nós estamos testificando nesta mensagem de hoje. Romanos 11, 33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Nos versículos 34 a 35, prosseguindo na sua adoração, Paulo destaca a grandeza do Senhor como o Criador de tudo e de todos, demonstrando como ele é incomparável e que não existe ninguém como ele ou maior do que ele em todo o universo. Romanos 11, 34. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? No versículo 36, que encerra o nosso trecho inicial,
Paulo reconhece que tudo o que existe é para o Senhor. Tudo o que nós fazemos também deve ser para o Senhor. E Paulo glorifica a esse Deus tremendo, para todo o sempre. Romanos 11, 36. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Louvado seja o Senhor. Glorificado seja o Senhor para todo o sempre. Louvar a Deus tem que ser algo natural para fazermos todos os dias das nossas vidas. Não é para fazermos apenas nos cultos aos domingos, ou no dia de Natal, ou na Semana Santa. Mas existem ocasiões em que nós devemos louvar a Deus ainda mais. Nós não sabemos se você compreende a amplitude desta nossa conquista e a razão da nossa alegria. São 500 mensagens. E se nós fôssemos transferir tudo isso para livros, considerando a quantidade de pautas e laudas de todo o material que nós geramos, e que nós não temos mensagens repetidas, mesmo descontando a descrição por extenso dos versículos bíblicos, porém, agregando alguns comentários adicionais, principalmente nas primeiras mensagens, que eram bem mais curtas, poderia representar, por exemplo, algo em torno de 8 livros de 400 a 500 páginas. Uma pequena enciclopédia bíblica da graça de Jesus. Algo que não se encontra no comércio. Mas isso não está nos nossos planos atualmente. Mas também não está descartado. Pode ser que algum dia esteja, principalmente se for uma indicação do Senhor. Tudo o que nós fazemos é para Deus. Mas o fato de termos alcançado esta marca é uma demonstração da nossa autossuperação, um fator altamente motivante para nos dedicarmos ainda mais à obra de Deus. As nossas mensagens já estão sendo dubladas por inteligência artificial, por enquanto, para o inglês. Logo iremos incluir também outras línguas. Queremos começar por aquelas de que nós temos pelo menos algum conhecimento para podermos responder a eventuais perguntas que surjam. E isso nos leva a modificar alguns aspectos das nossas mensagens. Precisamos nos adequar a essa nova realidade, empregando o nosso melhor na obra de Deus, porque nós sabemos que é assim como nós alegramos o coração de Deus. Colossenses 3, 23. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Salmo 107, 8. Louve ao Senhor pela sua bondade
e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Abacuque 2:3. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Provérbios 23:15. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu coração, sim, o meu próprio. E exultarão os meus rins, quando os teus lábios falarem coisas retas. Glórias ao Senhor Jesus, que se alegra com a nossa verdade a respeito dele, com a nossa fidelidade. Eis-nos aqui, de pé, diante de Deus e do povo de Deus. São 7 anos de publicações, de desafios, de submissão a Deus e de vitórias. 7 anos que passaram muito rápido, nós nem percebemos e nem envelhecemos. Período em que, cumprindo com a vontade de Deus, nós tratamos, meus irmãos, de passagens bíblicas de que ninguém trata. Pregamos sobre temas que ninguém prega. Esclarecemos dúvidas que ninguém esclarece. E abordamos de frente assuntos que todos evitam abordar. E dos temas que todos tratam, nós pregamos com a sabedoria de Deus. Nós não somos melhores do que ninguém, mas também não somos iguais a ninguém. E quem testifica isso são os nossos seguidores. Por alguma razão, eles estão conosco. São pessoas que nós não conhecemos. Provavelmente não iremos conhecer nesta vida, mas teremos grande prazer em encontrar no céu. Nós não rejeitamos qualquer assunto bíblico e, como consequência, temos sofrido ameaças, ofensas e injustiça. Mas nada disso conseguiu nos parar. Jesus sofreu tudo isso e muito mais. Nós estamos cada dia mais fortalecidos pelo Senhor e no pleno cumprimento da missão que Deus nos deu. Jesus é o nosso exemplo. Ele não apenas ensinava, ele não apenas pregava. Ele também realizava milagres para cultivar a fé dos seus seguidores. Ele curava as enfermidades das pessoas. Então, compreendemos que pregar é uma necessidade, mas não é o suficiente. Nesse período, nós também temos sido usados pelo Senhor para realizar curas e outros milagres, através da oração de fé sobre a vida daqueles que o Senhor nos encaminhou. Temos cumprido com o nosso chamado, colocamos a mão no arado e não retiramos mais, não olhamos para trás. Muitos irmãos perguntam pelo nosso ministério.
Nós ainda não iniciamos o nosso ministério físico. Nós não queremos iniciar um ministério no Brasil. E cremos que Deus também não. Nós estamos em paz com Deus. E vamos fazer o que Deus quiser e quando Ele quiser. Provérbios 16, 1. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. Provérbios 16, 9. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Nossos corações estão em festa, com muita gratidão a Deus. Mas, infelizmente, nem tudo são flores. Nós temos constatado, através dessa nossa jornada, algo que não gostaríamos de comprovar, porque, na verdade, é algo que nem deveria de existir ou ocorrer, e que não chega a ser uma surpresa para ninguém, mas que alcança outra proporção quando está diante dos nossos olhos. As nossas mensagens não são populares. E isso ocorre porque a palavra de Deus não é popular. O nível de interação das pessoas é muito baixo, mesmo descontado o efeito YouTube. Porque o povo de Deus não está interessado na verdade. Eles preferem ficar com as suas próprias convicções e com as palavras que não condizem com a palavra de Deus e que não direcionam as ovelhas de Deus para a salvação eterna. O povo que se diz ser de Deus, ao invés de mergulhar fundo na verdade de Deus, consciente de que Deus nos acena para a salvação, prefere ficar com as palavras que buscam agradar as pessoas para receber delas dízimos e ofertas. Para as pessoas que dizem que está tudo bem, quando todos sabemos que não está nada bem. As pessoas preferem elogios, palavras doces e lisonjas do que a verdade de Deus. E é por isso que a Igreja do Senhor vive hoje um marasmo. A fé anda escassa e os milagres são uma raridade. E a doutrina que ensina está equivocada, porque vive no judaísmo e na extinta lei de Moisés, ao invés do cristianismo de Jesus. Existem também constantes manifestações de inimizade, troca de acusações e disputa entre os líderes das congregações. Aqueles que alegam que vão viver no céu. E se vão viver no céu, vão viver todos juntos no céu. Mas não se entendem aqui na terra. Não
podemos dizer que a Igreja do Senhor hoje é sal e luz para o mundo? Porque mais nos parece que o mundo retirou o sal e a luz da igreja criada por Jesus. E tudo isso ocorre debaixo dos olhos do Senhor. Nós sabemos que estamos vivendo uma oportunidade única e que no final será salvação ou perdição. Todos sabemos disso. Não é difícil, então, concluir que o povo de Deus não crê na palavra de Deus ou não se compenetrou ainda da gravidade dessa situação e da realidade de que Jesus está voltando e que chega a qualquer momento. Mas, dentre esse universo sombrio, existe uma população de quase 3.000 filhos de Deus que compreenderam a mensagem de Deus, que disseram sim para Deus e que leva a sério as coisas de Deus e que se inscreveu espontaneamente no nosso canal e nos segue. São pessoas que optaram pela verdade, que estão interessadas em aprender mais de Deus e crescer espiritualmente, que estão investindo no seu futuro e que são para nós um fator adicional de motivação para a realização do nosso trabalho. Esses são os que confiaram na promessa de Deus, do Deus que nos diz: crede no Senhor, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Marcos 16, 17. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Segunda de Crônicas 20, 20. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Jeosafá pôs-se em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Louvado seja o Senhor, que nos deu a sua palavra e os seus profetas, para que nós não erremos. Nunca diga: dessa água não beberei. Poucas são as coisas que nós podemos afiançar acerca do nosso futuro. No máximo, quando muito, nós podemos expressar um desejo para não incorrermos em uma afirmação falsa e minimizarmos o poder e a ação de Deus nas nossas vidas. Nunca diga: isso eu não consigo fazer. Porque com Deus nós podemos todas as coisas. Porque tudo é possível ao que crê. Você crê? Você pode? Eu aprendi. E hoje
A única afirmação desse tipo que eu faço é: eu não consigo dizer que eu não posso. Não existe limite para quem está com Deus. E entre nós e Deus, Deus vai sempre prevalecer. Entre Deus e as hostes espirituais, Deus também prevalece sempre, inevitavelmente. Deus é quem comanda todo o universo. Não nos consideremos mais sábios do que Ele. Se for, o plano de Deus vai se cumprir. Como? De que forma? Nós não precisamos saber. Deus sabe. Todos os dias são especiais, porque eles se iniciam e se encerram pela mão de Deus. E o Senhor se alegra do nosso reconhecimento e da nossa gratidão por tudo o que Ele faz por nós. Mas, além da celebração natural e do ato de dar graças a Deus pelo dia que Ele nos dá, esta nossa conquista nos alegra por sermos usados por Deus da forma como Ele nos usa. Não existe maior prazer nas nossas vidas do que nos sentirmos úteis para Deus, de sermos participantes da sua obra, de agradarmos ao Senhor e de podermos dizer com total segurança que somos verdadeiros filhos de Deus. Deus nos usa da forma como Ele deseja. E nós não apenas aceitamos, nós pedimos isso a Ele. E isso provém do reconhecimento de que nós, humanos, somos pessoas falhas, erramos continuamente e não podemos confiar em nós mesmos. Nós temos que confiar em Deus. Nós já erramos muito, nos cansamos de errar e tomamos a melhor decisão das nossas vidas. Colocamos as nossas vidas e os nossos planos nas mãos de Deus para que Ele nos conduza. E foi aí que as nossas vidas começaram a dar certo. São 500 mensagens da graça de Deus. Esperamos que haja muito mais, tantas quantas o Senhor desejar. Que esse seja o legado que nós vamos deixar para os irmãos quando Deus decidir nos retornar à nossa casa. E iremos, meus irmãos, com a plena sensação do dever cumprido, porque combatemos o bom combate. E rogamos ao Senhor para que dê sabedoria aos seus filhos e coragem para fazerem o uso correto das revelações, orientações e exortações feitas por Deus em todo o material que produzimos. E pedimos ao Senhor que haja muito mais celebrações e ações de graças a Deus como esta. Não apenas da nossa parte, mas também da parte dos irmãos que, assim como nós, confiam em Deus. Porque só Deus, somente Ele, faz o que Ele faz. E somente Ele é digno de louvor, de honra, de glórias e de adoração.
deixamos manifesta a nossa alegria por mais esta conquista e a nossa gratidão ao nosso Deus, Criador e Redentor, e a você que tem apoiado o nosso trabalho. Alegre o teu coração também. Você também é parte desta vitória. Graças e glórias ao nosso Deus Altíssimo, o Todo-Poderoso. E aqui fica o nosso convite a vocês, irmãos, pessoas de Deus, para que venham fazer parte do grupo dos salvos pela graça. Filie-se ao nosso canal. Use o botão inscrever-se aqui embaixo, ou o link que está na descrição do canal e na descrição do vídeo. Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Você que tem sido abençoado com as nossas mensagens e ensinamentos, se sentir no coração o desejo de nos ajudar a manter esta nossa obra em prol das verdades de Deus, isso provém do Senhor. Não resista a Deus. Faça uma doação por Pix se você estiver no Brasil, ou pelo PayPal se você está no exterior. Veja a orientação também na descrição da mensagem ou na descrição do canal. E certamente você também vai querer assistir alguma das mensagens que iremos sugerir ao final. Sinta-se à vontade entre as 500 mensagens e vídeos publicadas. Fique conosco. Viva as verdades de Deus. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.